Pode-se até mesmo perder o pouco que se obteve de Deus a se levar uma vida libertina, porque ao que tem se lhe é dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Marcos 4:25. Temos pleno conhecimento de que, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:8-9. Todavia, uma vez salvos pela fé, importa-nos fugir do pecado, direcionando a nossa vida cristã à santidade requerida pelo Senhor, crescendo sempre na verdade e na graça divina. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Somos constantemente vítimas de diversos ataques espirituais, pelos quais somos tentados e provados. Mas à medida que resistimos às tentações e perseveramos na fé em meio às provações, revelamos a nossa fidelidade pessoal ao Senhor. As forças espirituais malignas que nos atacam e trabalham em prol da nossa renúncia à fé cristã, acabam nos concedendo a oportunidade de demonstrar que a nossa fé e o nosso amor a Deus são verdadeiros e irrevogáveis. Pela fé, o Altíssimo nos faz aptos a vencer o mal, nos concede as forças necessárias para sermos vitoriosos. Contudo, aquele que se entrega à iniquidade torna-se um vaso de desonra, e a sua queda não acontece porque Deus falhou em protegê-lo, e sim porque, ao sondar o seu coração, Deus não encontrou o firme desejo de resistir ao mal, nem o temor necessário para se evitar a perversidade, senão uma livre disposição de se entregar ao pecado. A santidade, ou semelhança com Cristo, é o padrão exigido, o modelo de homem que deve ser buscado a partir do poder dado ao cristão quando ele recebe o Espírito Santo em resposta à sua fé em Cristo. Desse modo, a santidade não é uma busca de salvação pelas obras. Pelo contrário, é a fé gerando obras de salvação no verdadeiro cristão. Sem ela, ninguém verá o Senhor. Caso a fé não impulsione o crente à santidade, não havendo nele nenhuma mudança significativa interior, essa tal fé está morta em si mesma, não se configurando numa fé apta a salvar, senão em aparência e engano. Vejamos, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Por essa razão, todos devem se manter na santidade, na pureza e na firmeza da fé, evitando se deixar levar pelos discursos tranquilizadores que garantem salvação incondicional a todo aquele que um dia creu em Jesus Cristo. O apóstolo Pedro ensinou alertando sobre o risco de se cair, resultando isso num fracasso na marcha para a vida eterna. 2 Pedro 3:17. O apóstolo Paulo também admoestou aos irmãos de Corinto a terem o cuidado de não receberem em vão a graça de Deus. Vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. 2 Coríntios 6:1. Aqui o apóstolo aponta o risco de se perder a graça, portanto perder a salvação, visto que somos salvos pela graça, mediante a fé. Ora, se a graça for recebida infrutíferamente, improdutivamente, inutilmente, ela não implicará na salvação de quem acolheu deste modo. Igualmente alerta sobre o risco de se perder a habitação do Espírito Santo em si mesmo, dizendo: não extingai o Espírito. 1 Tessalonicenses 5:19. Na verdade, os textos bíblicos estão repletos de recomendações sobre o risco de um cristão perder a salvação, forçando-o a compreender isso, a sair da zona de conforto e da dormência espiritual, onde o pecado está à espreita, exortando-o a uma vida casta e santa, desejando que vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4:24. É uma ordem ser santo, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:16. Sendo ordem, temos o dever de nos esforçar nessa direção, tendo verdadeiro horror ao pecado que tão de perto nos rodeia. A palavra de Deus ordena que sejamos irrepreensíveis em santidade, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai. 1 Tessalonicenses 3:13. Não basta apenas eu dizer: eu creio em Deus.
Esta é uma condição necessária, mas não suficiente. Pois creem em sua existência até os demônios creem. Tiago 2,19. E a proposta do cristianismo não é uma mera teoria baseada em conhecimentos de fatos históricos e bíblicos, mas sim uma prática viva e transformadora. É preciso que, além de conhecermos as Escrituras, vivamos a palavra de tal forma que ela transforme e purifique todo o nosso ser. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1,15. Advertimos que o crente em Jesus deve andar em santidade e justiça da palavra de Deus e não se folgar com o mundo caído. Tomemos, por exemplo, a carta aos Hebreus, nos capítulos 2:1, 6 do 4 a 8, 10:26 e 10:32. Pois o texto dessa epístola é cristalino e objetivo. Nele está uma advertência ao cristão no tocante à gravidade da condenação que resultará, por exemplo, de uma recaída espiritual por quem foi iluminado, provou o dom celestial, participou do Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro. Esses que assim procederem não conseguirão se arrepender de seus pecados, ficando, por conseguinte, impossibilitados de serem regenerados, visto que arrependimento é pré-requisito doutrinário necessário e inquestionável para a salvação. Concluímos exortando a Irmandade a se purificar de tudo que contamina, de tudo que mancha as vestes espirituais, relembrando aos caros irmãos o clamor bíblico. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade, vossos irmãos em Cristo, conselho dos anciãos mais antigos. Aí fica uma carta extensa, mas para aqueles que prestam atenção.